Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server. Eu recebi uma dúvida essa semana por e-mail e achei bem interessante de responder, pois se você tem um campo na sua base de dados com números de CPF e números de CNPJ no mesmo campo, às vezes pode ficar um pouco complicado de você reconhecer o que é um CPF de uma pessoa física e o que é um CNPJ de uma pessoa jurídica. Nessa aula, eu vou mostrar para você uma técnica no SQL que você pode utilizar para que você possa resolver esse problema diretamente na sua consulta. Antes de mais nada, lembre-se, eu tenho um curso completo de SQL com algumas aulas adicionais que você não vê no YouTube, lá em cursos.alessandrotrovato.com.br. Meu novo site foi totalmente reformulado, agora você tem um grupo do Telegram para poder fazer parte, tirar suas dúvidas, receber o certificado, publicá-lo no LinkedIn. Existe agora um link direto, um vínculo com o LinkedIn, onde você pode publicar aí o certificado de conclusão dos cursos no meu portal. E é claro, essa aula que está no YouTube vai ser regravada também como material especial lá para o nosso treinamento. Sejam bem-vindos, então vamos lá. Vamos começar codificando com o SQL Server Management Studio. Com o SQL Server Management Studio aberto, nós vamos abrir o banco de dados, vou abrir aqui o meu banco de dados DB Trovato, e nós vamos fazer uma nova consulta. Ou nem preciso, quer ver? Deixa eu fazer primeiro a seleção aqui do nosso mecanismo. Nova consulta. Note que o banco de dados que você tem como padrão aparece aqui na parte superior da tela. Eu vou usar o comando use e vou pedir para que ele coloque o meu banco de dados como padrão. Use DB Trovato Go F5, o nosso banco de dados então foi trocado. Nós vamos começar criando a nossa tabela para poder fazer o teste e o nosso script. Create Table. Vamos criar uma tabela chamada CPF_CNPJ. Essa tabela ela vai ter uma única coluna chamada de número do documento. Vai ser do tipo numeric. 14 casas de precisão, porque o CNPJ ele tem 14 pontos. 0 de escala. E nós não queremos valores null, not null. Feito isso, seleciono esse comando, pressiono F5, comando concluído com êxito. Abrindo agora o nosso banco de dados, tabelas. Como ele não aparece na lista, podemos clicar com o botão direito, pedir para fazer a atualização das tabelas e nós vamos enxergar a nossa tabela criada. Se dermos um select nela, select asterisco from CPF_CNPJ, você vai perceber que esta tabela não tem nenhum registro. Nós vamos começar fazendo um insert. Então, insert into, que é para poder fazer a inserção na nossa tabela, chamada CPF_CNPJ. Nós vamos adicionar o número do documento. E em values, nós vamos passar os valores que vamos adicionar. Primeiro, um CPF. 3 números 1, 3 número 2, 3 número 3 e 2 números 4. Ponto e vírgula. O insert into vai então fazer com que a minha tabela CPF_CNPJ receba o valor que eu estou colocando aqui na frente. Vou copiar essa instrução mais 3 vezes, pois vamos adicionar agora um CNPJ. 2 números, seguidas de 3 números, mais 3 números, 1000 ao contrário, depois mais o dígito verificador. Vou colocar um CPF aqui com o número 11 e vou colocar aqui também um CNPJ que tenha 2 zeros antes. Então, esse número vai ser um pouquinho diferente, só para que tenhamos 2 valores diferentes para formatar. Note que nós temos aqui uma condição. Para que um CPF ele seja identificado como CPF, ele precisa ter 11 caracteres. E desses caracteres o formato é 3 números, ponto, 2 números, 3 números, depois ponto novamente, 3 números, seguido de mais 2 números. E um CNPJ, ele tem como característica ter 14 caracteres, e desses 14 caracteres podemos montar o seu formato como 2 números, ponto, 3 números, barra invertida, e os dígitos verificadores. Esse é o formato de um CPF e de um CNPJ. Vamos selecionar os nossos inserts, vamos executar, e você vai perceber que adicionamos 4 linhas. Se eu pedir para que mostre através do meu select novamente, você vai ver que adicionamos os nossos resultados.
Eu alternei aqui para formato texto, mas se você quiser em formato tabela ou em grade, é só clicar nesse controle e executar a sua query novamente. Temos um CPF, um CNPJ, um CPF e um CNPJ. Como vamos fazer para identificar o tipo? Existe uma instrução no SQL chamada de len. Len mede o tamanho ou a quantidade de caracteres que nós temos em um campo. Nós vamos passar o nosso campo de número de documento para que ele possa avaliar. Executando esse código, você vai ver 11 dígitos no primeiro, 14 no segundo, 2 no terceiro e 12 no quarto. Já temos as nossas condições para criar os nossos selects e a identificação do tipo. Vamos lá, identificando o tipo como jurídica / física. A primeira regra que vamos colocar aqui no nosso select é select. Vou trazer o meu número do documento. Vamos usar a indentação para o from. Vou colocar a minha tabela. E na sequência nós vamos usar uma instrução muito conhecida no SQL chamada de case. Então case when. Quando o tamanho do meu campo de número de documento for menor ou igual a 11, nós vamos considerar então o then como pessoa física. Qualquer coisa diferente de menor ou igual a 11 é maior. Então, else, vamos dizer que é jurídica. And, para fechar o nosso case, e vou dar o nome de tipo. Está pronta a nossa instrução. Ponto e vírgula. Vou agora selecionar todos os nossos dados e vou executar. Você vai perceber que ele identificou o primeiro caso, física, porque é um CPF. Jurídica, porque é um CNPJ. Depois física e depois jurídica novamente. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para identificar esses dois tipos diferentes, já aplicando uma formatação? Nós vamos então fazer a formatação do resultado. Só que aqui nós vamos ter que fazer um ajuste. Eu vou escrever a primeira query, vou mostrar o resultado e você vai ver o ajuste depois que eu vou fazer. Ao invés de escrever a query novamente inteira, eu vou copiar a query de cima, pois nós vamos utilizá-la como fonte. Vamos manter o número do documento e no caso do nosso case, ao invés de física, eu vou trocar para CPF e ao invés de jurídica para CNPJ. Vírgula depois do tipo, porque nós vamos criar mais um case. Case, você pode usar quantos cases quiser no select. When, len, ou quando o número do documento for menor ou igual a 11, agora nós vamos fazer a formatação, lembre-se. Então, a formatação vai ser usando a trilha para cada posição de número. Ponto, 3 trilhas, ponto, 3 trilhas, hífen, mais 2 trilhas, fecho aspas, fecho parênteses. Então, primeiro, nós colocamos, esse parênteses não existe. Assim que nós fizermos essa formatação, nós temos que fazer a formatação do CNPJ. Então, else, e a formatação do CNPJ vai ser trilha, trilha, ponto, mais 3, a barra, mais 4, hífen, mais 2. Até aqui parece que vai dar tudo certo. Você está vendo que esse parênteses não existe de novo. Você vai ver que os campos foram reconhecidos, mas quando executamos... Opa, faltou um end aqui. And, as, vamos colocar aqui formatado. E vamos usar a mesma sequência do anterior. Selecionando os nossos dados e pressionando o F5, você vai ver que a formatação aqui não ficou muito boa. Apesar dele ter reconhecido como CPF, nós vamos ter que fazer a formatação do nosso documento. E o número do documento formatado, ele vai precisar então passar por uma instrução. Nós precisamos colocar aqui um format e aplicar essa formatação diretamente ao nosso campo, format, número, underline, documento, vírgula. E aí sim, a instrução format vai aplicar. Não dá para aplicar a formatação direta, porque isso aqui para o SQL é um texto, como você viu. Format, número, underline, documento, vírgula, e vamos aplicar o formato. Aí você vai pensar, resolvido o problema. Ao selecionar o nosso select e pressionar o F5, você vai ver que resolvemos em partes. Por quê? Apesar de termos formatado corretamente os campos, o ponto ele não é reconhecido nessa nossa formatação, pois ele é um caractere que separa casas decimais para o SQL Server.
Então ele colocou a formatação toda estranha, juntando a barra, o hífen. Nós vamos ter que usar uma técnica aqui diferente. Antes dos pontos e do hífen, nós vamos usar uma barra invertida, que é um caractere de escape. Tudo que está na frente dessa barra invertida vai sair na formatação. Então eu posso colocar uma barra invertida antes de cada ponto, antes da barra e antes do hífen. E ao selecionar o nosso select novamente e executar, você vai ver que nós estamos quase concluindo. Quando nós temos a trilha, né, o hashtag aqui como símbolo, ele mantém a formatação e quando não encontra um número, ele simplesmente ignora, não colocando nada. Isso é ruim, porque essa formatação aqui acaba atrapalhando ainda mais a nossa visualização de um CNPJ ou de um CPF. Para resolver isso, vai uma dica. Coloque um 0 antes e um 0 antes do CNPJ, antes do CPF e antes do CNPJ. Da próxima vez que você executar esta query, você vai perceber que a formatação vai dar certinho. Ó. 9 dígitos do CPF, 11 dígitos do CPF, 14 dígitos do CNPJ, depois o CPF formatado corretamente mesmo com menos dígitos e o CNPJ corrigido também mesmo com menos dígitos ou zeros à esquerda. Aí você vai pensar, mas isso tem um problema. Sim, sempre tem um problema, porque eu poderia ter CNPJs começando com o número 0. E aí nós teríamos vários números zeros no início que atrapalhariam a nossa análise. Então o que nós temos que fazer é buscar soluções. Se você tiver realmente problemas, deixa eu salvar esse meu script aqui. Se você tiver problemas ou CNPJs que começam com muitos zeros, aí você vai precisar colocar na sua fonte de dados da tabela uma coluna para fazer a análise ou um flag do que é pessoa física ou pessoa jurídica. Dessa forma você conseguiria identificar mais facilmente sem ter que aplicar só a formatação. Então, como essa dúvida foi recebida lá no meu e-mail, eu achei interessante e resolvi fazer a gravação deste vídeo para vocês. Concluímos a nossa aula do SQL Server de hoje. Então, como você percebeu, a formatação é um recurso muito poderoso e o SQL é uma ferramenta que com certeza hoje você vai ter que aprender. Inclusive saiu uma reportagem essa semana no LinkedIn, lá dos Estados Unidos, que uma skill obrigatória para as profissões do futuro é SQL Server. É aprender SQL. Então você está no caminho certo se está interessado nessa aula. E lembrando, lá no meu curso, no meu portal, você vai encontrar muito material que não está aqui no YouTube para estudos. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, curta esse vídeo. Muita gente sai daqui sem curtir o vídeo. Compartilhe em suas redes sociais e me deixe uma mensagem aí do que achou da aula. Grande abraço, nos vemos então no nosso próximo encontro. Até lá!